e eu estou tendo a honra de receber uma pessoa que veio para esse mundo para ajudar ao mundo através da cura e através do seu dom, que foi uma bênção de Deus. Tenho com a gente hoje René May, que veio aqui para nos falar como é que se pode transformar esse mundo num mundo melhor. Juliette, sua esposa, está aqui também, e o Marcos Del Parque vai nos ajudar, porque eu não falo nadinha de espanhol, então, por favor, vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. René, você é uma pessoa ser especial hoje, mas antes de se tornar este ser tão especial, como era a sua vida? E como era a tua vida antes de cambiar para este ser especial que eres hoje? Bom dia a todos. Bom dia a todos. E não me sinto especial, me sinto normal. Eu não me sinto especial, me sinto normal. E quero dizer que antes de vir à Terra, eu quero dizer que antes de eu vir à Terra, me recordo de tudo. Eu me lembro de tudo antes de chegar aqui. Eu não tinha nenhuma razão de regresso à Terra. Eu não tinha nenhuma razão para voltar para a Terra. E para transmitir uma mensagem, para transmitir a mensagem, tomamos a decisão, várias entre nós outros, allá, tomamos lá a decisão entre todos nós lá, que vou seguir uma preparação e vou vir. Que eu ia seguir uma preparação e eu ia vir para cá. E isso é uma preparação muito difícil. E essa preparação foi muito difícil. E depois vim à Terra. Depois vim para a Terra. E me recordo quando vinha a pança de minha mamãe. Eu até lembro quando entrei na barriga da minha mãe, no parto, de tudo. E eu nasci vidente. Eu já nasci vidente. Me parecia normal de ver para mim. Para mim era normal ver. E anos depois, quando fui mais grande, que entendi que os outros não veem. Aí depois que eu cresci, que eu fui perceber que os outros não viam as mesmas coisas que eu via. Quando eu tinha 16 anos, 15. Quando eu tinha 15, 16 anos. Entendi isso antes, não? Entendi isso antes. E quando hablamos quando eu me considero normal, não queria ser diferente dos outros. Eu me considero normal e não queria ser diferente dos outros. Para dar a possibilidade a todos de seguir este caminho. Para dar a possibilidade a todos de seguir esse caminho. Assim que, como vinha a cura, assim como chegou a cura, porque durante o meu estudo de engenheiro agrônomo, tive um estudo de engenheiro agrônomo. Depois abri meu consultório como vidente. Depois abri o meu consultório como vidente. E buscando como pode ajudar os outros sempre. E sempre buscando como é que eu podia ajudar os outros sempre. Visitar os hospitais. Visitava hospitais. E finalmente encontrar a meditação. E até que enfim encontrei a meditação. E a meditação me permitiu de buscar algo adentro. E a meditação me permitiu de buscar algo dentro. Eu não nasci sanador. Eu não nasci um curador. Vidente sim. Eu nasci vidente. Sanador. E que tipo de evidências você tinha? Tudo? Se despertar mais, porque eu tenho um consultório. Isso acabou de... Eu vi tudo, mas isso despertou mais porque eu tinha um consultório profissional. Quando eu me fui a meditar durante anos, depois que ele ficou meditando por anos, se despertar uma evidência muito mais ampla. Aí se despertou uma evidência muito mais ampla. E isso de giro internacional como vidente. Isso eu viajei internacionalmente como vidente. E explicar minha experiência acerca da morte. E comecei a explicar a minha experiência sobre a morte dentro da meditação profunda. Dentro da meditação profunda. Então, é importante saber que quando eu comecei a meditação, quando eu comecei a meditação, eu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada. Eu não sabia absolutamente nada. E depois, mais ou menos um ano e meio. Depois de mais ou menos um ano e meio de meditação, senti que tinha um tope. Sentia que tinha um bloqueio, algo que não ia. Que não podia passar. Que não passava dali. E finalmente tomar a decisão que vou ir na calle. E finalmente eu tomei a decisão que eu tinha que ir para a rua. Levar todo o jeans, o suéter. Os jeans, o suéter. E fui à calle. E fui para a rua. Durante 2 meses. Durante 2 meses fui para a rua. E esse plano me permitiu de transcender. Isso sim me permitiu de transcender esse bloqueio que eu tinha.
E assim que podia viajar dentro do universo, E aí que eu podia viajar dentro do universo, encontrar des civilizações, encontrar outras civilizações, dentro de outra galáxia, dentro de outras galáxias, a vários milhões de anos de luz daqui. vários milhares de anos de luz daqui. E me foi depois entrar dentro dos átomos. E aí eu consegui depois entrar dentro de átomos. Nossa. E podia entrar a 3 milhões mais chico que o átomo. E eu podia entrar 3 milhões menor do que o átomo até. E descobriu E descobri o nascimento da matéria. o nascimento da matéria. Como funciona a matéria Como funciona a matéria e como se cria a matéria. e como se cria a matéria. Entendi que o universo Entendi que o universo, vive dentro de um espaço de necessidade, dentro de um espaço de de necessidade, harmonia de harmonia e de equilíbrio. e de equilíbrio. Assim que entendi que Deus não é uma pessoa, Assim que entendi que Deus não é uma pessoa, é um todo. é um todo. E quando descobri que, te explico rapidamente, Eu vou explicar rapidamente. que há 35 anos, Que há uns 35 anos mais ou menos, encontrei abaixo dos átomos eu encontrei abaixo dos átomos de coisas que passando rapidamente, eu não sabia o que é isso. coisas que passavam assim muito rapidamente, eu não sabia o que era. Eu conhecia pouco a pouco. Fui conhecer Eu pouco não a sabia pouco, isso não. mas eu não sabia o nome daquilo. A este momento, Nesse momento, tinha a teoria dos átomos, eu tinha a teoria dos átomos, a molécula sabia que a molécula eu já sabia que existia, era assim. e a célula. E eu descobri E eu descobri que existia algo antes que existia algo antes dos átomos, dos átomos, que conhecemos hoje como partículas. que se mostrou como partícula. Esta partícula Essas partículas que conheci há mais de 30 anos, que eu conheci há mais de 30 anos, cambiou a carga de próton e nêutron. mudou a carga de próton e nêutron. E saber como isso é molécula? Saber como funciona? Você sabe como é que funciona uma molécula? Sei, não, adoraria. Une molécula é l'afinidade do átomo. A molécula é a afinidade do átomo. Assim, quando os átomos encontram uma afinidade, Quando os átomos encontram afinidade, nasce uma molécula. nasce uma molécula. Assim funciona. Assim é. E entendi que esta carga Entendi que essa carga elétrica que cria l'afinidade dos átomos que cria a afinidade dos átomos podia se cambiar podia se mudar graças a uma partícula graças a uma partícula que é conhecida a este momento como o fóton, que é que é conduzida nesse momento como fóton. Como isso? Assim que quando descobriu que a afinidade das moléculas vem dos átomos Então, quando eu descobri que a afinidade das moléculas vem dos átomos e que essa afinidade se cria por a carga elétrica que essa afinidade se cria pela carga elétrica dentro do próton e nêutron, dentro dos prótons e dos nêutrons, encontrei que existe uma partícula eu encontrei que existe uma partícula que é conhecida neste momento como um fóton. que nesse momento eu conhecia com o nome de fóton. O fóton tem dois modos de funcionamento. O fóton tem dois modos de funcionamento: É onda, onda, que é a luz, como a luz, e uma partícula do fóton que se chama massa. e uma parte do fóton que chama massa. né? Massa. Assim que esta massa, esta partícula, Assim que essa massa move outra partícula move outra partícula e que cambia a carga dos átomos. e que muda a carga dos átomos. Essa partícula de luz, Essa partícula de luz, quando amamos os outros, quando a gente ama os outros, se agita se agita e se lhe jala, como uma atração vem cerca de ti. e com uma atração vem perto de você. É por essa razão que quando uma pessoa nasce uma oração, Quando uma pessoa, então, é por essa razão, quando uma pessoa faz uma oração, agita essa partícula. agita essas partículas. Isso é uma ótima notícia, Sim. né? Boa notícia essa, Sim, né? boa notícia. Boa notícia. Sim, assim funciona. E quando agita esta Quando partícula, agita essas partículas, ela reacciona a duas outras partículas. ela reage com outras duas Que é partículas, uma partícula de quartz, que é a partícula de quartz e uma partícula de gluon. e uma partícula de Gluon, gluon. como glúten. Aham, sim. Ah, tá. Que conecta Que conecta e que cambia a carga e elétrica que muda a carga elétrica de nós outros. dos átomos. Assim que, quando cambia a carga, Por isso que quando muda a carga,
cambia la molécula. Molécula. Muda tudo. Si podemos manejar Se a gente puder então mudar ou controlar ou la carga do controlar átomo, a carga do átomo, somos à la création de la molécule. estamos na criação da molécula. Si somos à la molécule, somos à la cellule. Se você está na criação da molécula, está na da célula também. Ainsi que descobriu Aí eu descobri que existia um sentimento de amor que descobri que existe um que sentimento agite de amor esta partícula que agita essas partículas. e que pode pedir a esta partícula sem pensar a nada. E você pode pedir essas partículas sem pensar em Antes nada, que ele pida, mesmo que não peça. não é sutil que ele pida. Ele reacciona antes que pida. Ela reage antes que você peça. E é por essa razão que dentro da oração, Então é nessa razão que dentro da que oração pedimos algo, que pedimos algo, se realiza. se realiza. Porque esta partícula Que essas partículas é a mais importante, é a mais importante. é o pilar É o pilar, é a de coluna todas as de partículas todas as partículas. que pode criar a Que matéria. pode criar a matéria, Porque ela maneja isso. porque é ela que maneja isso. Assim que a única forma Se a de única ativar esta forma partícula de atirar essas partículas é l'amor que podemos transmitir. é o amor que a gente possa Então você transmitir. sugere que o mundo se proponha a emanar amor. Sim. Para que com isso a gente Assim. possa começar uma cura mais coletiva, mais abrangente. Esse é um fenômeno natural. Esse é um fenômeno natural. Nossa, é bonito, É por né? esta razão que se tocamos uma planta, Por isso que quando a gente toca uma e planta, hablamos sobre a planta, falamos com ela, a planta cresce. a planta cresce. Porque esta partícula se agita, Que essa partícula se o agita, sentimento de o amor, sentimento de amor, a harmonia que criamos, a harmonia que a gente cria, e estimula estimula as células, as células, porque cria porque cria dentro dos átomos de moléculas. dentro dos de átomos regeneração. moléculas de regeneração. Quando eu entendi isso, Quando eu entendi isso, entendi que podia sanar de eu pessoas. entendi que podia curar as pessoas. Assim que não queria ser isso, Eu não queria fazer isso. isso de conferência de central nuclear, Conferência de centrais nuclear. isso de conferência a toda a França. Fiz conferência em toda a França. E finalmente me fui depois a México. E depois fui para o México. Se levante contra de mim a religião na França, me foi. Na França, a religião se pôs muito contra mim. É mesmo? Você teve pessoas que não acreditaram no seu trabalho? Não que não acreditaram. Não que não acreditassem, Essa é a diversa. é o contrário. Acreditaram muito, então eles provavelmente... Porque descobriu algo Ah, tá. Descobri algo que podia cambiar podia mudar tudo o que explica a religião. tudo que a religião acaba explicando sobre. Que Deus não é uma pessoa, Que Deus não é uma pessoa, é Uma um todo. energia. é um todo Todo que vive em harmonia com todo. que vibra na harmonia com o todo. Como os animais têm uma cadena dentro dos animais, Como os animais têm uma corrente dentro dos animais, existe uma cadena dentro da natureza. existe uma corrente na natureza. E cada planta tem seu equilíbrio. Cada planta tem o seu equilíbrio. E existe a mesma coisa dentro do E universo. no universo tem a mesma coisa. Como a Terra Como a Terra está conectada com os 8 planetas. está conectada com os pontos Sistema solar. Sistema solar. E isso está conectado dentro da E galáxia. isso está dentro da galáxia Todo também. isso em equilíbrio. Tudo é um É uma equilíbrio. cadeia, Na né? harmonia, assim. E quando descobri isso, Quando eu descobri isso, sublimamente de mim à televisão, às revistas, isso saiu nas televisões, nas revistas, ao periodista, nos jornais, ao espectacular. nos outdoors, tudo. E nunca E nunca fala, nunca se bloma de lo que explicou. Nunca. nunca se Bloma. bloma. Que bloma? Se burla. Burla. Bula. Aham, nunca se bula do que ele fala. Nunca hablar de uma evidência e nunca hablar de lo que explicou a nível científico. Falam da evidência dele e tudo, mas nunca propagam o que ele explica a nível científico. Entendi. E de É uma rejeição natural como defesa deles, né? Eles estavam se defendendo de Esqueci de defender, ele vai explicar agora. Sim, te explicar. Aham. E durante anos, Durante anos, eu digo, por que se bloma de minha vida pessoal? por que ele se porta com a minha vida pessoal? Que tinha de castillos, Que eu tinha castelos, tinha 600 que eu tinha propriedades, 600 propriedades, tinha de que Ferrari. tinha Ferrari. Por que se bloma disso? Eles fazem E não do que explica. e não do que eu estou explicando Tem cientificamente. sentido. Aham. E passar anos, Passou anos.
E um dia, que está tranquilo, eu entendi. Claro. O que explicar é a fonte da matéria. Explicando a fonte da matéria. É a fonte do que hablamos de milagro. É o que a fonte do que a gente chama de milagre. Significa que se uma pessoa é capaz de explicar isso, então se uma pessoa é capaz de explicar isso ao nível científico e demonstrar, é uma catástrofe. É verdade. Quando eu entendi isso, eu disse, não vou fazer o caminho só. Eu não vou fazer esse caminho sozinho. Porque é muito riscoso. É muito arriscado. E pode que venha me matar. Pode que venha me matar. Isso termina a história. Também teve isso. Ele recebeu ameaça sim. Nossa! Muitas. Assim que vou formar de voluntário. Então eu vou começar a formar voluntários. Vou ensinar a eles. Vou ensiná-los a aprender a amar outros. Porque isso agita esta partícula. Porque isso vai agitar essas partículas. Como mariposa. Como mariposa. Se propaga, né? Sim, assim, esse crime, isso é beleza. É uma beleza de ver. E quando toma a decisão de formar de voluntário... Quando eu tomei a decisão de isso ainda na França. Antes de se mudar, já tinha se mudado. Já no México. Já estava em México. Não, venia a México por a seleção. Tá. Ele foi para o México fazer isso. Me foi uma semana com meninos da calle. Ele foi uma semana com crianças de rua para entender o México mais de perto. E depois me foi 2 anos. Depois 2 anos. Dentro de pueblos indígenas, de montanha. De povos mais da montanha, indígenas. Para pôr isso em prática. Para pôr isso em prática. Para saber o que pode fazer com este conhecimento. O que poderia fazer com esse conhecimento? Porque durante anos guardou. Porque quando eu vi a reação que tinha a França contra mim, porque quando ele percebeu a reação que teriam na França contra ele, Juliette me dizia o que tinha, o que tu sabes. A Juliette me dizia que o que você está descobrindo, o que você sabe, é muito perigoso para você. Eu dizia, por que é perigoso? Mas por que, Juliette, é perigoso? Não sei, Não sei, a intuição diz que isso é muito perigoso. E mulher tem intuição, hein, Juliette? Anos. Muitos anos ela fala. O que tinha é perigoso. O que você tem é muito perigoso. A sociedade vai ter, algumas pessoas vão ter medo do que tinha. Pessoas da sociedade vão ter medo do que você tem na mão. Mas não entendia por que dizia isso. Ele não sabia por que dizia isso. Ela também não sabia por que dizia isso. Sentia isso. Só sentia. E eu sabia que não ia mais allá, por o momento. Ele sabia que não ia mais ali, por momento. Foi México. Foi por isso que ele foi para o México. Porque o México é um país místico, né? Sim, México, sim. É bastante místico. Como o Brasil, sim. Brasil também? Você sim, sente que o Brasil é um sim, país místico? Ah, que bom saber, gente. Olha, os nossos internautas aqui ouvindo isso, de um ser tão especial, que o Brasil é um país místico. E vamos crer nisso, né? Sim, mas se ele te explicar que é a diferença com o México. E aí ele vai explicar a diferença com o México. E formou de voluntário. E comecei a formar voluntários. Para ensinar a aprender a amar os outros. A aprender a amar os outros. Porque quando amar os outros, esta partícula se agita então, mais. quando você ama os outros, essas partículas começam a se agitar. E assim que ele ensinou de técnicas de sanação. E aí comecei a ensinar essas técnicas de cura. Ele pediu que se fizer isso, ele faça gratuitamente. E eu peço que sempre que eles façam isso, façam de graça. Porque se tem intercâmbio material, porque se tiver uma troca material, a partícula desaparece. Essa partícula some. E se não tem intercâmbio, mas se não tem troca, se você dá por outro, essa partícula se sente viva. Essa partícula se sente viva. Assim. E formou de voluntário. E comecei a formar voluntários. Depois me fui em 2009 a meditar um ano no bosque de Chapultepec. Depois, em 2009, eu fui no bosque de Chapultepec, no México. E me pediu de fazer uma película, e me pediram para fazer um filme, mais além da luz, que é o filme com experiência científica dentro. Com experiências científicas dentro. E a esse momento eu sentia. Nesse momento eu senti. Que esse é o momento de estruturar minha fundação. De estruturar minha fundação. E de expandir isso a nível nacional. De expandir isso a nível nacional e internacional.
empezó a tener de resultado Começou já a dar resultado dentro del pueblo, dentro das de populações. sanación, Curas. Sim. de lo que E as pessoas foram acessíveis lá no México Ah, para sim. isso? As pessoas aceitaram, foram Aceitaram? Sí, a los pueblos sí. Sim, claro. a população sim. No, porque no tenía, a veces no tenía nada por comer en el día. Eles não tinham nem nada para comer, então Era alternativa, hoja de né? árboles. comiam folha de árvores. Yo fui con ellos, dormiu com ellos. Ele dormiu com esse Yo lo que povo. tenía con ellos, sí, sí. Eles conheceram bem a realidade. Abriu mais de 600 centros humanitários. Abriu mais de 600 centros humanitários no México Poner isso em marcha. para colocar isso em marcha. Saber como as pessoas podem utilizar isso. Para saber como é que as pessoas podem utilizar isso. E o resultado foi muito bom. O resultado foi E maravilhoso. essas 600 comunidades ainda estão em andamento, estão funcionando lá? Sim, alguns sim. Sim. Sim, claro. Que se multiplicam, né? Ah, sim, sim. Milésimo. São milhares hoje. E fui a México por... Como pode ser? Eu tenho um sonho, Eu tenho um sonho. é de meditar durante um ano, Ele quer meditar durante um ano, adiante de milhares de pessoas. diante de milhares de pessoas, Por saber que para saber que uma pessoa pode dar seu tempo e sua vida aos outros. uma pessoa pode dar seu tempo e sua vida para os outros. E o que passou O que neste aconteceu momento nesse momento é que vinha de pessoas por curiosidade, é que vinham pessoas por ficar curiosidade, comigo, ficar ali do lado comigo, e vinha cientos vinham centenas, de milhares depois. milhares depois. E a gente soube E a gente soube que eu sana de pessoas dentro do pueblo. que eu curava pessoas dentro dos povoados. Eu não dizia que sana. Eu não disse que eu Eu curava, queria ser essa não queria fazer. porque não sabia a reação. Eu não tinha medo de falar isso porque eu não sabia a reação das não pessoas. podia ter. Assim, porque eu queria me conectar com a cidade, Que ele queria primeiro se conectar com a com cidade, periodistas, tudo, com os jornalistas, tudo. e depois a ver. Depois ia vendo. Funciona bem dentro do pueblo, Funciona bem isso dentro da povoado. vou fazer isso tranquilo aqui. Eu vou fazer isso tranquilo aqui. E não é um problema. Não é um problema. E a gente me pediu, assim, mas a sanação, por favor. Mas a gente vinha pedir me cura, Que por tu haces a favor. sanação. Não queria. Eu não queria. E, bueno, lo hizo porque a gente me pediu. Eu comecei a fazer o que a gente me É pediu. missão e submissão, né? Como é que fala? E Missão é missão. a esse momento, Nesse momento, começou a ser a sanação. comecei a fazer as curas Começar a correr o ruído, e começou a correr o ruído sanação é importante. Da cura. Cura é importante. importantes E começar a se expandir. e começou a se expandir. Assim que formou mais E aí voluntários. foi formando mais voluntários, Um instrutor dentro da fundação, instrutor dentro da fundação, de instrutor instrutores de 3 níveis. de 3 níveis, E eu preparo meu voluntário e eu preparo meus voluntários a ser instrutor a ser instrutores, em preparação, Tá. a preparação, depois instrutor depois instrutor, e depois mais instrutor. depois maestro instrutor. E preparo meu mais instrutor Depois eu preparo meu maestro a instrutor sanar de pessoas sem nenhum tempo. a curar sem nenhuma técnica, Assim que É só a presença? só a presença, Cura. só uma imposição de mãos. l'amor que comparte. O amor que compartilha, Agita. agita. Por exemplo, aqui, nesta sala, se tem alguma pessoa que tem algo a ser curado, poderá ser curado Não é necessário naturalmente. de tocar. Sem sem tocar. Não, ou a distância. A distância mesmo, Não, porque somos a la fuente nós somos na Da fonte matéria. da matéria, que pode cambiar emoção, que pode mudar a emoção, como pode criar a matéria. como pode criar a matéria. É por esta razão que se mira a la página internet, É por essa razão que você olha na página da ou em internet, todos os países, todos os países, vai haver milhares de testemunhos, 1000 testemunhos. não por a crença, Não pela crença, por amor dos outros. pelo amor dos Só outros. cria o amor dos outros. E isso sana. Isso cura. Assim que, como começar a sanação, Como começar a sanação? a cura foi pouco a pouco, Pouco a pouco, com muito cuidado, muito Sim, cuidado. porque não sabia como a humanidade vai receber isso. reagiria, né? Não sabia como a humanidade reagiria. Com todo o voluntário, somos ao redor de 25 mil Hoje, em voluntários. torno de 25 mil 25 voluntários. mil, mas não só no No México. mundo. No mundo, Sim, né? internacional, Tá. crescimos todos os dias, crescimos os instrutores Crescemos os instrutores. e isso me permitiu de transmitir uma nova mensagem.
Isso me permitiu transmitir uma nova mensagem. O que é a espiritualidade en action? O que é a espiritualidade? Que o ser humano Que o ser humano tem de grande capacidade, tem grande capacidade, ilimitada. ilimitada. Si saber hacer une fusion Se souber fazer uma fusão con el todo, com o todo. lo que dice Dios es Então, igual. Deus diz a mesma coisa. El cerebro humano O cérebro tiene humano dos modos. tem dois modos. Un modo subjetivo, O modo subjetivo, es la parte que é a intelectual, parte intelectual, todo alrededor de nosotros tudo ao redor de nós influencia nosotros. Eso, influencia nós. y eso crea des limites. E isso vai criando limites. Et existe un modo E outro modo, objetivo objetivo, que se cae toda la limite. que o limite todo se cai. Tá. Es un estado de vacío É um del estado de cerebro. vazio. E é dentro deste modo E dentro desse modo que podemos ver que a gente pode as ver partículas essas partículas e que podemos lhe guiar que pode guiar a lo que pode ajudar os outros. para que essas partículas Então, possam ajudar os outros. Pelo que você está dizendo, qualquer pessoa Sim. pode passar a trabalhar no mesmo âmbito que você e levar o amor como uma massa e passar a curar. Qualquer pessoa, não precisa um pré-requisito, não precisa ser um... Te falta algo. Falta algo. Tá? Durante anos, Durante anos, me fui a buscar eu fui buscar por que papai e uma mamã um papai e uma mamãe que ama seu que filho ama tanto seu filho, de um amor incondicional um amor incondicional, não pode sanar seu filho. não consegue curar teu filho. Verdade, né? Deveria poder, né? Anos de búsqueda Muitos anos de busca, de e procura, encontrar por quê. Sim. eu encontrei porque Encontrar que durante décadas décadas depois hablamos de amor a incondicional gente falou de amor incondicional. e encontrar que existe outro amor. E eu encontrei que existe um outro tipo de amor. Este amor Esse amor é o conhecimento é o conhecimento do outro, do outro. de como vive uma pessoa com câncer, Como vive uma pessoa com câncer? como vive uma pessoa en silla de ruedas, Como vive uma pessoa de cadeira de rodas? que siente, O que ela sente? que é sua vida, Como é a sua vida? que necessita, O que ela necessita? como vive uma pessoa que perdeu um hijo ou uma hija, Como vive um pai ou uma mãe que perdeu um filho, uma filha? quando temos depressão, Quando a gente tem depressão, uma outra enfermidade. uma outra doença, Assim que entendi que por ter este conhecimento então para ter esse conhecimento, necessita que tenha cerca de nós outros, que você se aproxime dos outros, que vive com nós que outros, viva com os outros, que comparte com que nós outros, compartilhe com os outros, que compreenda que nós outros. compreenda os outros. Isso te leva a um conhecimento. Isso vai te levar para um conhecimento E disso nasce um sentimento e daí nasce um sentimento que hoje, para mim, é o mais grande que existe. que hoje isso para mim é o maior que tem. Essa é a compaixão. É a compaixão. Paixão. Essa é a diferença do amor incondicional. Isso é a diferença do amor incondicional. Amar uma pessoa incondicional Amar uma pessoa incondicionalmente não te diz o que necessita realmente. não te diz exatamente o que ela necessita. Pode lhe amar sem condição, Eu posso amar ela sem condição, mas sem saber amar. mas sem saber amar. É igual que ajudar. É igual que ajudar. Pode ajudar Pode ajudar incondicional, incondicional, sem saber ajudar. sem saber ajudar. Que essa é a diferença? Qual a diferença? A sabedoria. A sabedoria, O conhecimento o conhecimento que hablam os livros santos. que os livros santos falam. Conhecimento. E este conhecimento Esses conhecimentos te leva por obrigação te leva por a obrigação um sentimento de a compaixão. um sentimento de compaixão. Assim que esse sentimento de compaixão Esse sentimento de compaixão, dentro do cérebro objetivo dentro do cérebro objetivo, permite de manejar esta partícula permite de você manejar essas partículas e de te ajudar a sanar as pessoas. e de ajudar a curar as pessoas. E a ser de sanação que a ciência e a medicina podem explicar hoje. E fazer as curas que a ciência e a medicina não podem explicar hoje. Como você é um só, você é um. Ustedes y solo una persona.
você tem o filme para divulgar o seu trabalho. Tiene la película para divulgar E tu agora trabalho. eu tenho este livro aqui em minhas mãos, que seria também uma forma de você estar propagando mais e mais. Gostaria que Juliette pudesse falar o que tem este livro, qual é a contribuição com o trabalho de René. ¿Entiendes? Quería que tú hablases un poquito del libro y en qué este libro puede contribuir, puede ayudar en el trabajo de René. Quando conheci a René, Quando eu conheci o René, estava tão impressionada, estava tão impressionada, não tenho palavra para não dizer. tenho nem palavras para dizer. Eu estava em búsqueda de Deus. Ela estava em busca de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo Deus. E quando encontrei a um jovem de 22 Quando anos encontrei um jovem de 22 anos, que tinha capacidade tão que impressionante, tinha capacidades tão impressionantes, eu digo, tu tienes um dom de Deus. eu falei para ele, você tem um dom de Deus. E tu conheces o caminho E você conhece o caminho que me leva a Ele. que me leva até ele. Então, quando comecei a conhecê-lo mais, Quando eu comecei a conhecê-lo mais, René não tinha vida social. o René não tinha vida social. Não saía, Não saía. não é alguém que tu lhe podia dizer, vem ao mar a jogar com nós. Ah, vem aqui pra praia jogar com a gente. E ele Não. tinha quantos anos? 22. 22 anos. E você? Igual. Igual. Aham. Não estava alguém que desfrutava da vida. Não desfrutava da vida, não era uma pessoa social. E ela desfrutava só quando se tratava de ajudar alguém. Ele só conseguia desfrutar quando se tratava de ajudar alguém. Então, compartíamos muito, me falava muito. Ele falava muito para mim. ele Eu sou contava. advogada, penalista criminalista, Advogada, mais ela. intelectual. Ela é mais intelectual. Quando ele me falava, eu notava Tudo que falava eu anotava. E eu lhe dizia, podes ajudar muita gente. Falava, vocês podem ajudar muita gente. Muita gente, alguém deve saber que existe. As pessoas têm que saber que você existe. Ou também deve existir muito lejos, em um país muito lejano. Deve ter outros países tão longe, Alguém como tu, alguém como você. não é possível que te quedas assim. Que seja único. Sim. E sabes que passei minha vida a buscar? Escrevi os livros Eu passei minha vida a pesquisar, a buscar, e eu escrevi livros para dizer, seguro alguém vai escrever ou dizer, eu tenho isso, e sigo buscando. e ela segue buscando Esse até é o hoje. último que você escreveu. Esse sim é o último. Esse sim é o É último. O Mensageiro dos Anjos, Juliette Lohan. Sim. René May. Está para vender no Brasil? Este livro? Sim, Sim, está em português. Estou bem feliz porque sim, muitas está em português. pessoas... Eu estou bem feliz porque muitas pessoas. Sim, escrevi 7 livros. Ela escreveu livros. 7 Sete livros. Esse é o 7. E todos em torno da missão de René. Sim, porque cada momento de vida. Cada de René momento de vida do René são etapas. são etapas. E cada momento são diferentes. E cada momento são etapas são diferentes. diferentes. Cada etapa é diferente. Crescimento. Como, por exemplo, os voluntários, o tempo dos voluntários. Por que os voluntários? O tempo dos voluntários. Necessitam um tempo para entendê-lo. Um tempo para Entender entender. que os voluntários Entender que os voluntários estão em etapa e para aprender a ajudar. E de aprender a ajudar, de aprender a ajudar. outro escalão. É sempre um degrau, Sim, depois sempre sim, subindo. exatamente. O céu é o limite. El cielo é o limite. Para ele. Illimité, E, por exemplo, desculpa a gente trocar aqui as informações. O Brasil, para você, é um celeiro de possíveis alunos, né? Sim. O Brasil, El Brasil bom para é você. provavelmente um campo fértil para muitos que... Obrigado. Isso mesmo. Um campo fértil para pessoas que... voluntários que te vão ajudar. te contestar algo muy sencillo. Ele vai te responder algo muito simples. Lo que descubrió O que descobri es el lenguaje de sentimiento, é uma linguagem de sentimento. l'idioma de l'amour. O idioma do amor. Así que no todos los países Nem todos os países están listos a expresar eso. estão prontos para expressar esse idioma. Tá. Não. Así que el Brasil Assim que o Brasil
Eu conosco este idioma. Eu conheço esse idioma. C'est años que Há l'utilise. muito tempo que eu utilizo, Et qui le pone en pratique. que eu ponho em prática Et funciona bien. e funciona muito bem. C'est que le Brésil se tiene. Sim, o Brasil tem. Es igual que no todos somos listos a hacer la cocina. É igual que nem todos sabemos cozinhar, estamos prontos para cozinhar. O hacer el computador. Ou fazer Sim. um computador, Tem que trabalho. desenvolver habilidade para Assim isso. Tem que Não é? desenvolver. Et le Brésil tiene esta habilidad. E o Brasil tem essa habilidade. Eu posso me candidatar? Ella se puede candidatar a hacerlo. Claro, es gratuito. Eu tenho muita vontade de ajudar mais as pessoas. Tiene muita voluntária de ayudar Sim, más. sabe. Mas eu ajudo com a minha música, que eu lidei, Sim, sim, eu ajudo com as minhas palestras, Con los talleres que da. ¿Puede me dar o CD. CD. Então, Gracias. com as minhas Sim, composições. sim, sim. Mas eu queria ir além, eu sinto Allá, quería que allá. falta ainda Le hace mais falta pra eu algo, fazer. una herramienta más para ayudar. Voy te explicar. Voy te explicar. Sim, ele vai explicar isso para você, se você quiser. Tu música está muy bonita. Sua música está muito bonita. ¿Qué es el sonido? O que é o som? El sonido Som es el idioma é o idioma más primitivo mais primitivo Universal. de la materia. da matéria. Así que la materia, A matéria, por existir, por existir, los átomos os átomos crean una vibración. criam uma vibração. ¿Sabes que tenemos un electrón que gira alrededor del Sabe núcleo? que a gente tem um elétron que gira ao redor do núcleo? Y este electrón que gira E crea esse elétron que gira con el núcleo em volta do núcleo crea de la electricidad electromagnética. cria o eletromagnetismo. Esa electricidad es vibración. E essa eletricidade é a vibração. Y esa vibración, la más primitiva, es el sonido. E essa vibração mais primitiva que existe é o som. Es por eso que dentro de todas las tribus indígenas Por isso que dentro das tribos indígenas, encontramos siempre tambores. el sonido, Aham. porque eso corresponde a lo que somos. Por isso corresponde ao que Somos nós vibração. somos. Somos vibração. El amor no es vibración. O amor não é vibração. Es un error, É um erro, hein? porque la gente no sabe eso. As pessoas não sabem isso. La materia, por existir, A matéria, por existir, necesita de crear necessita de criar algo que fusiona algo los que átomos fusiona con os los átomos moléculas. com as moléculas. Por hacer eso, Para fazer esse movimento, necesita una carga necessita uma carga de que eletromagnética hace una que fusión. faz essa fusão. Y esa fusión Essa fusão es una vibración. é uma vibração. Y eso que no lo ven los ojos, Isso que os olhos não eso veem, vibre tan rápido mas isso vibra tão que rápido no lo vemos. que a gente nem vê. Y de eso nace Disso nasce una aura uma aura de la materia, da matéria que vive que vive como la uma planta, planta, la persona. pessoas. Y esta aura Essa aura, es lo que podemos ver isso sim nós podemos ver con des fotos del efecto Kirlian. com Kyrian, Ah, foto sim, Kyrian. conheço. Es- Conheço. Eso es el sonido, Isso é som, es la base de la isso é a materia, base da matéria, la base de la célula. base da célula. Por eso que cada vez es que si ponemos una música, Cada vez que a gente põe uma música, no importa el país, não importa o país, Tá? la persona va a tener tendencia as pessoas têm tendência a mover su a brazo, movimentar o braço, sim. su pierna, sua perna, de una forma instintiva. de uma forma instintiva. Porque isso vibra. Porque isso Como vibra. o corpo vibra. O corpo. corresponde. Bien. Bom, Assim que se carga. Escucha se bem. carrega. Escucha bem o que eu te Escuta disse. bem o que eu vou te falar agora, Porque isso o que eu te explico. que eu vou te explicar. É a futura medicina. É uma futura medicina Sim, que vai ser uma fusão com a medicina científica e intelectual. que vai fazer uma fusão com a medicina científica e intelectual. Sabe, dentro dos 10 anos vai começar pouco mais. Mais 10 anos vai começar a chegar Dentro mais dos 20 perto. anos De 20 anos vai ter uma fusão. vai ter uma fusão completa. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Se põe a tua música, Se você põe a tua música, quando ela escreve, quando você escreve, quando hacer piano, quando você toca piano, tu você ama os outros. ama os outros. Dentro do sentimento de compaixão. Um sentimento de compaixão. Não é amor Não incondicional. só amor incondicional, Não, porque não tem sabedoria. porque não tem Por sabedoria. carregar uma pedra ou da música,
ou carrega uma pedra ou a música. L'amore inconditionnel me carrega. Amor condicional não carrega. La compassion, sim. A compaixão carrega. Porque, como pode ver, a natureza tem ordem e equilíbrio A natureza tem uma ordem e um equilíbrio que podemos entender com a ciência. que nós podemos entender com a ciência. Porque é um equilíbrio. É um equilíbrio. Assim que a compaixão A é uma compaixão sabedoria é uma sabedoria que corresponde à fonte da que matéria. corresponde à fonte da matéria. Assim que, se esse sentimento de compaixão Se esse sentimento de compaixão, ruega com esse sentimento, se você toca o piano com esse sentimento, isso carrega isso vai carregar cada sonido cada som desse sentimento. do seu sentimento. Quando uma pessoa escute esse sentimento, Quando alguém vai escutar esse CD com esse sentimento, isso sabe. isso cura. Sabe como ele sabe isso? Sabe que falam pra mim? Que eu toco com a alma. La persona dice a ella que ella toca piano con el alma, Sim, mas a alma não tem compaixão. mas a alma não tem compaixão. Não, é o crescimento que venimos por aquilo crescemos. É um crescimento que vem aqui e aqui. Por crescer. isso venimos à Por terra. isso que a gente vem para a Terra. Tem pessoas que já estavam na cadeira de rodas. Eu comecei a tocar e a pessoa levantou. Sim? Foi lindo. Ele Carregarei de compaixão. carregue de compaixão as suas Vai ver obras. resultado. Você vai ver resultados. Sabe como saber isso? Sabe como eu sei isso? Por duas razões. Por duas razões. Uma, porque entendendo todos os átomos. Entendendo dos átomos E por outra razão. e outra razão. Diz que quando hicimos a película, Quando fizemos o filme, eu quis saber que vamos fazer a película. quando eu fiquei sabendo que tinha fazer o filme, Vou meditar realmente. eu queria meditar realmente no filme. Isso, como é vibração dentro da matéria, Como isso é vibração dentro da matéria, podemos le plasmar dentro da imagem. ele plasmou isso dentro da imagem. Assim que temos de milhares de testemunhos. Então nós temos milhares de depoimentos, A gente que mira a película pessoas só de ver o filme, e saber algo mais sensível, sabe algo mais simples, eu pido à pessoa, peço à pessoa, quando miro uma película minha, quando você vê um filme toma meu, limão contigo. pega um limão junto com você e vê o filme com o limão na mão. E nunca, Limão. e nunca se pode. Esse limão nunca vai mais se apodrecer. Se mumifica. Mumifica. Vou fazer de novo. Porque transmite a Porque essa vibração transmite a célula. ela bloqueia e não pode se Bloqueia pode. e não pode se apodrecer. Exemplo, hoje Hoje, veio o Senhor com uma enfermidade muito grave. vem um senhor com enfermidade muito grave. Bem, a primeira coisa que é fazer A primeira coisa que eu faço é desbloquear a enfermidade. é bloquear a doença, Tá, Que não não pode cresci mais. para que ela não possa crescer. E depois vamos a barra. E depois vamos, Assim que a imagem a imagem tem vibração. tem vibração. Por isso podemos saber. Por isso que podemos ver. Tu cérebro. Então, olha ali para o nosso ouvinte, para que ele perceba em seus olhos essa vibração. É? Sim, sim. Assim que vou te ajudar a te preparar. Eu vou te ajudar a preparar, E eu te asseguro eu te asseguro, a 100% a 100%. que se ruega Se você toca e carrega e consegue carregar cada sonido cada som, do sentimento de compaixão, sentimento de compaixão, ele agita isso agita essas partículas essas partículas e pode ajudar a pessoa. e pode ajudar pessoas a se curar. Esse é um fenômeno natural. Isso é um fenômeno natural de todos. Vou gostar muito. Nós temos um prazo aqui, um horário. Eu gostaria que para terminar aqui o nosso bate-papo, você me contasse se o Brasil vai se recuperar desse momento tão difícil que nós estamos vivendo a respeito dos homens. Sim? Sim, sim. Alors, esse é verdade. Eu viajo muito. Eu viajo muito. Cada pessoa dentro do seu país Cada pessoa do seu país, crê que passa uma crise. elas acreditam que estão numa crise. O que não sabem O que não sabem é que esta crise passa muito no país. é que essas crises acontecem em muitos países. Mas, sem Sim, dúvida. sim, de verdade. De verdade. Passar, Um está no alto, outro está no baixo. Um país, passar. Sobe, E nem desce. acho que a nossa é a pior, Não. né? Porque aqui não temos guerra, tudo bem. Mas a gente precisava ter homens mais confiáveis. Saber em quem confio? Confiável?
quem eu confio. Sabe em quem ele confia? Al humano. Ao humano. Portanto, que hacer mucha contaminação, tonteria, Que mesmo que faça muita contaminação, muita bobeira por aí, hacer a guerra, faz guerra, eu confio. eu confio nele. Eu também confio, mas tem uma minoria que parece que contamina tudo. Não, Então, ó, podemos acreditar que o Brasil vai ficar muito pleno de confiança. Mas isso no que ele ser disse. humano. Isso que eu quero te falar. Se somos capazes Se nós formos capazes de enseñar a nosotros, de ensinar aos outros, a los brasileños, aos brasileiros, que não é útil de lutar que não adianta ficar para lutando hacer daño a los otros, e machucar os outros, que podemos transmitir un mensaje con lo que tú eres, que nós podemos transmitir uma mensagem com o que com você é hechos. realmente, com fatos. Isso cambia todo. Isso muda tudo. Quiere decir Quero dizer que sim, o Brasil vai sair que disso, sim, o Brasil vai sair disso, por amor que tem a vosotros. pelo amor que vocês têm. Espero muito que a sua vinda ao Brasil, em São Paulo, somos abençoados porque ele está em São Paulo, Sim. tenha bastante, colha bastante frutos e que o Senhor possa ter mais e mais pessoas divulgando o seu trabalho e podendo semear que outros estados possam também fazer isso, Sim, né? todo o Brasil. Todo o Brasil. Só São Paulo que você tem voluntários ou já tem em outros lugares do Brasil? Sim, em outros pontos, mas sim, em outros pontos, mas vamos começar mais. Precisa vir mais ao Brasil. Hein, Juliette? E que tu necessitas venir mais vezes. Alors, Para por, isso. por hacer eso, estamos gravando 5 episódios Por isso que nós estamos gravando 5 episódios por enseñar de testemunho para ensinar e testemunhos de fenômenos e fenômenos do Brasil, do Brasil, com ator com brasileiro, atores brasileiros, com produção com brasileira, produção brasileira, cameraman, todo tudo. do Brasil. E isso para transmitir esse mensagem Isso para transmitir a sua mensagem do que a espiritualidade pode ser do que a espiritualidade pode fazer a Brasil. ao Brasil. Então, olhando na nossa câmera, diga em poucos segundos a mensagem que você quer deixar aos brasileiros. Que pode que Uma mensagem que quer deixar a los brasileiros Olhando solamente na poucos telinha. segundos. Poucos segundos, em poucas palavras, do que quer deixar a los brasileiros. pode que escute sua música. Escute a música dela. Não, muito obrigada. Não, mas real, porque eu percebo dentro do livro. Eu consigo perceber dentro do CD a sua música. Está muito boa. Está muito boa a sua música. E Ele consegue ouvir. queria dizer aos brasileiros E quero dizer aos brasileiros que os outros, que vocês, se saber, sem saber, entendem esse idioma do amor, entendem se eu mando amor. esse linguagem de sentimento. Isso é uma linguagem de sentimento. Porque isso não é intelectual. Isso não é intelectual. Esse é o amor que temos a nós outros. Isso é o amor que nós temos nós. Não importa a tua religião, Não importa a sua não religião, importa no que tu crês. não importa o que você acredita. Continua a crer. Continua acreditando no Com que você fé, acredita, na com fé. amor. Não é um problema. Não tem problema. Muito bem. Muito bom. O mais importante Mas importante é que tua vida sirva de exemplo. é que a sua vida sirva de exemplo. Não de exemplo por fazer dano, Não é exemplo para machucar os outros, por ensinar como amamos os outros. mas ensinar como se ama aos outros. E isso vai cambiar o Brasil. Isso sim vai mudar o Brasil. Tem uma fonte incrível, Vocês têm uma fonte incrível, Um país rico, né? rico, muito rico, de história. de história. Sabe que o Brasil tem de pirâmides? Você sabia que no Brasil tem pirâmides? Não. Ah, sim, tem Sim. pirâmides. Tem pirâmides? Sim, claro. Nossa. Tem pirâmide. Ah. Que eu isso não Você identifica isso? Não, vou te explicar porque tem uma razão por isso. Tem uma razão por isso. É que minha família, A minha família, temos brasão, que eles são têm um brasão que vem dos templários. que vem dos templários. E nós outros conhecemos, em França, temos muito respeito aos templários. Na França, nós temos um respeito incrível aos templários. Isso foi descoberto em julho. E foi descoberto em julho de 17, É incrível. uma coisa incrível. Por a primeira vez, Pela primeira vez, em Polônia, na Polônia, os científicos os cientistas podiam fotografar a partícula de luz. puderam fotografar a partícula de luz. E saber a que parece esta partícula? E sabe o que ela parece? A cruz de templários. Na cruz dos templários. A mesma coisa.
Escucha bien. Si miro una pirámide de arriba, Se você olha uma pirâmide de cima, va ver como la cruz de Templarios. vai ver exatamente como a cruz dos templários. Y es la partícula de luz. É a partícula de luz. Significa que la gente que tenía esta creación de pirámide Significa que as pessoas que tinham essa criação da pirâmide tenían contacto con Dios. teriam contato com Deus. ¿Sabe por qué? Sabe por qué? Porque esta partícula tiene otro nombre. Porque essas partículas tinham um outro nome. Partícula de Dios. Partículas de Deus. Sí, porque es la más importante. É a mais importante. Así que esta partícula que parece a la pirámide, Então essas partículas que se parecem com pirâmide con la cruz de ou com a Templarios, cruz dos templários, no es por casualidad. não é por Não causa Es que acaso. la gente que hizo de pirámide É que a gente que fez as pirâmides sabía algo sabiam algo que no podía explicar, que não sabiam explicar, sabía. mas sabiam. Y es por eso que cuando están construyendo las Então pirámides, quando estavam construindo as pirâmides, están tentando reproducir estavam tentando la reproduzir información a informação, como los templarios. como os templários fizeram. Así que en México existe mucho pirámide. Então no México tem muita É, pirâmide. no México. Y aquí no hay. E aqui também. Muito obrigado por sua presença. Juliette, obrigado. Marcos, você foi fundamental aqui. Eu queria agradecer muito a presença do nosso René May e espero que com a sua transmissão de amor incondicional, compaixão, Compaixão. Pasión. a gente possa multiplicar essa semente que ele veio essa semana trazer ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso Brasil. Muito obrigada. Espero te ver mais vezes, né? Sí, Venha sí. mais vezes. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Até já.